Olá, professores, olá, professoras, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos iniciar nosso workshop. O foco dele é nos ODS 4, 6 e 12. Vamos falar sobre crise socioambiental e consumismo, o movimento ambientalista e educação ambiental, qual a relação entre todas essas temáticas. Nosso conteúdo começa, por apresentação do workshop, vamos apresentar o instituto que eu represento. Vou falar sobre a crise socioambiental e a relação que ela tem com a sociedade de consumo. Passar uma dinâmica interessante chamada Você Me Conhece. Falar sobre os paradigmas, ou melhor, a crise dos paradigmas. Entraremos na parte de educação ambiental, praxis de educação ambiental e também o paradoxo da educação ambiental. E, por fim, falaremos dos projetos em educação ambiental. Bom, eu hoje estou aqui representando o Instituto Moleque Mateiro de Educação Ambiental. Eu sou o Pablo Araújo. Sou educador ambiental, formado em Ciências Biológicas pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Nesse mesmo local eu fiz mestrado em Ecologia e Evolução. Terminei essa minha formação em 2010, ano em que eu iniciei na formação de educadores ambientais. Eu fui trabalhar na área de óleo e gás, dando treinamento em navios de pesquisa. Fiquei lá durante 3 anos e nesses 3 anos também já comecei a me envolver com o Instituto Moleque Mateiro. Em 2013, fui convidado para ser um dos sócios da empresa e, desde então, há 12 anos, trabalho exclusivamente aqui no Moleque Mateiro. E desde 2024, eu sou pai do José, esse bebezinho que está no meu colo aí na foto. Essa é uma foto que diz muito sobre a minha vida, então eu gosto de usar ela para apresentar. Eu estou com coisas que eu amo, né? Meu filho no meu colo, a minha esposa que está tirando a foto, que é a mãe do José. Estou na Floresta da Tijuca, que é o apelido, né, do Parque Nacional da Tijuca, que é uma unidade de conservação muito grande que a gente tem aqui na cidade do Rio de Janeiro. Estou mostrando um sapo do meu filho, que foi o animal, né, foi o grupo de animais que eu estudei durante a minha graduação e o meu mestrado. E estou botando meu filho em contato com a natureza. Na época ele tinha 6 meses de idade, agora ele já está com 1 ano e 10 meses. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, né, ele está com 1 ano e 10 meses. E esse é o José, esse é o Pablo, essa é a Floresta da Tijuca. E o que eu vou falar com vocês hoje passa muito por isso, pelo contato também, né, com a natureza, pela importância da gente estar em contato e apresentar a natureza como uma ferramenta pedagógica, uma ferramenta de transformação. Como eu falei, eu sou do Instituto Moleque Mateiro, de Educação Ambiental. Nós somos um negócio de impacto socioambiental, especializado em programas, projetos e cursos de educação ambiental, com comunidades, empresas, unidades de conservação, instituições de ensino e também com os governos. Nós somos, né, uma equipe muito diversa, formada por educadores das mais diferentes áreas de formação. Aqui na foto temos uma parte da nossa equipe durante uma das formações anuais que a gente faz, que é a Escola Mateira. É um curso voltado para os nossos educadores. O Moleque Mateiro está nesse ano, né, a gente completou 20 anos de atuação no mercado, onde nesses 20 anos atuamos com mais de 550 projetos e mais de 100 mil pessoas. E a gente tem uma missão que é audaciosa, que é transformar a sustentabilidade em cultura e espalhar a educação ambiental. E, para começar, eu trouxe um pequeno vídeo da Maria Bethânia falando com a gente, sendo a mãe natureza. Me chamem de natureza. Me chamem de mãe. Eu estou aqui há mais de 4,5 bilhões de anos. Na verdade, não preciso de vocês. As pessoas precisam de mim.
Seu futuro depende de mim. Quando eu prospero, vocês prosperam. Quando padeço, vocês padecem. Estou por aqui há muito tempo. Alimentei espécies maiores do que vocês. Fiz passarem fome espécies maiores do que vocês. Os meus oceanos, meu solo, meus rios, minhas florestas, todos eles podem acolhê-los ou abandoná-los. Como vocês escolhem viver seu cotidiano, me levando em consideração ou não, realmente não me importa. Suas ações vão determinar o seu destino, não o meu. Eu sou a natureza. Eu vou continuar. Eu estou preparada para evoluir. E vocês estão? Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos chamado A Natureza Está Falando, né? Tem um site, aqui é natureza-está-falando.org.br, e tem uma série de pessoas, né, com vozes conhecidas, Pedro Bial, Lenine, Rodrigo Santoro, falando, se colocando no papel de, né, elementos da natureza. Eu trouxe a Maria Bethânia, que a voz dela eu gosto bastante, e ela traz essa mensagem também importante de que o planeta vai continuar aqui, né? E a relação que a gente tem com o planeta é o que vai, no final das contas, determinar o futuro da nossa espécie, né? Ela fala bem, já passaram espécies maiores que vocês por aqui. E ela continua. E a Mãe Natureza continua aqui. Então, eu acho que esse vídeo ele é uma ótima ferramenta também de educação ambiental, já falando de algumas estratégias, né? Ele foi pensado para a gente parar com aquela coisa de quem fala de meio ambiente é chato, ou é chato somente, e poder universalizar um pouco mais dessa informação. Um vídeo que pode passar no elevador, que pode passar num ponto de ônibus, dentro do ônibus, num avião, numa sala de embarque, enfim, tem uma série de ferramentas que ele pode, uma série de locais que essa ferramenta pode ser utilizada. E essas campanhas, né, de conscientização da população têm sido cada vez mais presentes por uma questão muito simples. Temos cada vez visto mais desastres ambientais. Cada vez mais países e cidades, estados, bairros, municípios em desequilíbrio ambiental que causam, né, que causam esses fatores todos uma série de impactos e pessoas são afetadas diretamente por esses impactos. Nem todos são afetados da mesma forma, nem todos impactam da mesma forma, mas isso a gente vai conversar ao longo desses nossos próximos minutos. Um outro impacto, né, que a nossa sociedade moderna hoje tem é a forma que a gente se relaciona com a comida. A sociedade brasileira, especificamente, teve uma transição nutricional muito grande nos últimos anos que tem causado uma série de problemas também com a saúde do nosso corpo. Hoje a gente se alimenta muito pior do que há 50, 60 anos atrás. Isso reflete em problemas de saúde que a nossa sociedade hoje tem, que não tínhamos antigamente. Morrem muitas pessoas hoje por problemas cardiovasculares. E esses problemas estão associados a fatores da sociedade moderna, como falta de tempo para se alimentar direito, alimentação hipercalórica, falta de atividade física, estresse e outros problemas causados, né, pela nossa vida corrida. Esse é um retrato de uma cidade, pode ser qualquer cidade do Brasil. A gente vai, né, muito provavelmente encontrar uma cena como essa, um rio canalizado, com um esgoto sendo jogado diretamente no leito desse rio, um rio que nasceu limpo e hoje recebe esgoto in natura,
e esse rio, esse esgoto, vai todo para o mar. Um outro reflexo, como a gente cuida do nosso planeta, são os lixões e a produção de resíduos e a desigualdade social. Tudo isso está refletido nessa imagem, né? Tem pessoas que vivem catando lixo, catando resíduos. Uma sociedade que produz resíduos de uma forma absurda. Cada brasileiro, em média, produz 1 quilo de resíduo por dia. E mais da metade desse resíduo a gente não precisava usar. Mais da metade desse resíduo é plástico. Então, a gente também tem que ter uma atenção muito séria com o plástico. Os nossos resíduos são dispostos inadequadamente, na maioria das cidades brasileiras. Esses locais onde os resíduos estão são frequentados por pessoas que precisam dele para tirar a sua renda, alimentar a sua família, se alimentar. Enfim, tem uma série de problemas sociais, ambientais, socioambientais, de saúde que são causados, né, por essa relação que a gente tem e a forma que a gente lida com o nosso, que a gente produz e que a gente lida com o nosso resíduo. Literalmente estamos jogando lixo na nossa casa. A gente evoluiu enquanto seres vivos, chegar no Homo sapiens, e esse Homo sapiens está cada vez menos sapiens, jogando lixo dentro da água. A água que, né, foi onde surgiu a vida no planeta Terra. Isso tudo, cenário, né, todo colocado, configura um cenário de crise, e é uma crise socioambiental. Crise que é causada por um tipo de sociedade. Não é toda a sociedade que é responsável por essa crise. Toda a sociedade do planeta, todas as sociedades sofrem com essa crise, mas não são todas as sociedades que contribuem para o agravamento dessa crise. A sociedade que contribui é essa sociedade de consumo. Propagandas, carros, zero natureza, zero árvores nessa foto. A gente não tem nenhuma árvore nessa foto. É uma cidade, imagino que seja Nova York, pelos carros, táxis amarelos, né? Pessoas correndo, tirando foto, propagandas, comprem alguma coisa, câmeras de vigilância, enfim, o cenário da sociedade de consumo, petrolífera, urbana, industrial, tecnológica, vários adjetivos para ela, mas, em resumo, é a sociedade de consumo. Uma sociedade que se construiu ao longo do tempo com a lógica do mercado que existe hoje, que é o mercado capitalista, que é o que domina, né, o nosso sistema, o nosso modo de produção. E vamos ver nesse vídeo rápido, de 10 minutos, como essa lógica de consumismo que a sociedade moderna tem, como que essa lógica de consumismo foi criada, e o que a gente pode fazer, ou o que tem sido feito já, para a gente tentar reduzir. Então vamos lá. Some people want to buy a car. Some people dream of being homeowners. Some want to travel the world. Others want to buy new clothes every month. And some people just want to buy. We used to focus on satisfying our needs. That was the norm. But we live in a culture that's transformed everything into excess. An excess that doesn't seem very natural. My next guest is a 33-year-old man who spent over $100,000 on cosmetic procedures to look like Justin Bieber. But how did this happen? For industrialization to succeed, it had to not only produce an abundance of goods, but also an abundance of demand.
Since then, people were encouraged to buy more than necessary. With growing competition between industries, there was a boom in the fields of advertising and marketing. The more you tell, the more you sell. At the same time, the credit industry was born, and the buy now, pay later mentality made people live in constant debt. Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Can't buy me love, love, can't buy me love. Buy you Mid-century pop culture took every opportunity to show how hard work could lead to a comfortable lifestyle. To be a winner, you had to have a suburban house, white picket fence, 2.5 children, fully stocked refrigerator, and, of course, a car. Johnny be good. The advertising industry realized the growing individualization of people's lifestyles and targeted specific desires by focusing their attention on niche markets and mentalities. I'm a vampire, babe, sucking blood from the earth. In the 90s, a new wave of environmental consciousness sparked awareness about the risks of overconsumption. Sucking blood from the earth. But it seemed like no one really listened. New manufacturing techniques and cheap labor boosted production volume even further, turning everything into disposable stuff. Digital technology was evolving faster than ever, and having the newest stuff became a marker of status and success. Consumption became consumerism. Oh my gosh! Mass media began talking about the negative symptoms of excessive shopping. We suddenly lived in a reality where consumerism left people in a permanent state of anxiety. Thanks, Jack. The consumer cycle is a feedback loop where both the industry and the consumer have their own share of responsibility. And it's not shopping green that will make it okay. In the past 3 decades alone, 1/3 of the Earth's resources were consumed. This is a process of self-destruction. Literally. The world is desperate for alternatives. A new consumer mentality, the sharing economy, prioritizes access over ownership. You no longer have to buy something in order to enjoy it. And while the sharing economy seems like a path forward, it doesn't actually reduce our desire to consume. It simply reduces ownership.
Every ad carries the message, buy this and be happier. But those messages are an illusion. Isn't it time to wake up already? Every change needs to start somewhere. But in this case, the change has to happen within your conscience. From now on, before giving in to just any consumer impulse, try to break the logic that's been implanted in your mind. Do you really need this? And can you pay for it? Aren't you just wanting to belong or affirm your personality? Do you know the origin of this product and where it goes after you dispose of it? Aren't you being deluded by advertising and branding? But most importantly, do you think this purchase harms the planet? And how many of these purchases do you think the planet can really support? Low-sumerism. It's being more conscious and consuming less. It is 3 simple attitudes that, together, can trigger huge impact. It is always thinking before you buy. It's finding alternatives with lesser impact on natural resources, such as trading, fixing, and making. It's living only with what's really necessary. Low-sumerism is a movement that has to be put into practice now. Because the world can't wait anymore. After all, Earth is our home, not a giant shopping center. Consumerism is an outdated mentality that we will soon be ashamed of. By becoming low-sumers, we have a chance to change the future. And that change needs you. É um vídeo que foi feito por uma agência de publicidade que conta essa história de como foi o surgimento, né, dessa sociedade de consumo e pensando numa alternativa para a sociedade de consumo. Opa. E lembra que eu falei que tinha uma dinâmica para a gente fazer? Então, essa é a dinâmica. E a dinâmica você me conhece. E eu apresento algumas árvores para a gente ver se consegue adivinhar quais seriam essas árvores. Tem aqui 2 espécies de Mata Atlântica, bem fáceis de serem identificadas, por quem conhece um pouquinho de árvore. Temos aí uma outra espécie emblemática do nosso país, uma espécie do cerrado, bem conhecida, uma outra espécie muito utilizada por tribos indígenas tupis, especialmente. Espécie muito bela. Quem já viu, teve alguma placa de identificação, pode saber. Essa outra espécie que tem frutos maravilhosos, interessantes. E esses outros símbolos, que não precisam ter nada escrito, e a gente sabe identificar a maioria deles. Diferente das árvores, né, que estavam sendo exibidas ali anteriormente. E essa dinâmica do Você Me Conhece, eu trago ela para a gente refletir sobre por que a gente não conhece
as árvores são fundamentais para a nossa vida. Tem que pensar simplesmente no oxigênio que elas produzem, deixando para lá, né, frutos, óleos, remédios, clima das cidades mais ameno, como eu falei sobre o Rio de Janeiro. Se não fosse a Floresta da Tijuca, que é uma mata que corresponde a 4% só do município do Rio, se não fosse a Floresta da Tijuca, esses 4% de área verde, a temperatura da cidade seria 5 graus mais elevada do que ela é. O Rio 40 graus seria o Rio 45, por conta das árvores e de todo o ecossistema que essas árvores representam. A gente não precisa desses símbolos para viver. Não precisamos. A gente precisa das árvores. E, pensando nisso, né, a gente entende que esse contexto todo de crise socioambiental é uma crise do modelo da sociedade moderna. E isso é uma crise também dos paradigmas, porque a sociedade e a natureza são interligadas, não são separadas. Você é a natureza ou você faz parte da natureza? Eu gosto de fazer essa pergunta para provocar as pessoas, porque ela não tem uma resposta certa. Você é e você faz parte da natureza ao mesmo tempo. Só que com, né, a dominação do ser humano na natureza, a gente não se vê mais como parte da natureza. A natureza é só o que está lá, é o parque, é a praça, é a floresta, é a selva. Não é ser humano, não é você, não sou eu. Para a sociedade moderna, essa é a visão de natureza. E isso gerou essa crise de paradigmas de moderno, de coisas que são arcaicas, né? E esses paradigmas são um dos pilares dessa crise de modelo da sociedade moderna, essa desconexão que hoje o ser humano tem da natureza. E para tentar solucionar, para tentar dar uma amenizada nessa situação, a gente tem a educação ambiental, que ela vem com essa missão de tentar transformar essa realidade, né? Mas, afinal de contas, o que é educação ambiental? No Brasil, em 1999, foi publicada a Política Nacional de Educação Ambiental. Aqui, né, a gente vê como o PNEA. Segundo o PNEA, que é a Política Nacional de Educação Ambiental compreende os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. E aí eu chamo a atenção, né, dos colegas educadores, se alguém teve, durante a graduação, ou no mestrado, no doutorado, para quem pôde fazer na pós-graduação, alguma aula de educação ambiental, ou alguma formação voltada para a educação ambiental, oferecida talvez pela Secretaria de Educação, oferecida pela faculdade, ou se passou, né, longe do nosso currículo. Eu trago o meu exemplo, enquanto estudante de Biologia, de 2003 a 2007, eu estudei na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e eu não tive nenhum contato com a educação ambiental dentro de uma faculdade estadual de Biologia. Então, não me surpreendo quando, conversando com colegas educadores, também não tiveram. E aqui diz que, né, a educação ambiental, a política diz, uma lei de 1999, diz que é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada nos níveis e modalidades do processo educativo. Porém, o professor faz a licenciatura na faculdade, ele não tem contato com a educação ambiental, mas ele tem que trabalhar a educação ambiental. Então, esse é um dos desafios que a gente vai debater também hoje aqui no nosso encontro.
E para a gente entender, né, como que surgiu a educação ambiental no Brasil e no mundo, eu trouxe aqui uma linha do tempo para a gente ter esse panorama. A educação ambiental ela começou a ser falada em eventos internacionais, especialmente no evento de Estocolmo, que ela foi apontada como uma solução estratégica para os países. Em 77, a gente teve um outro encontro importante, que foi em Tbilisi, que ela era focada na mudança de hábitos, de atitude, de comportamentos, de consciência e resolução de problemas locais. Pensar local para agir global. Em 87, surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável, em um outro encontro. Em 92, tivemos no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, a educação ambiental, o encontro Eco 92, né? Em que a educação ambiental, tivemos o Tratado de Educação Ambiental para a Sociedade Sustentável, um documento importante, foi publicado pela sociedade civil. Consolidou-se, né? Tivemos a implementação e consolidação da educação ambiental crítica. Tivemos uma ferramenta que foi muito utilizada, a Agenda 21, em que colocou uma dimensão participativa, os projetos de educação. Tivemos a Política Nacional de Educação Ambiental, em 1999, que é aquela lei que eu falei anteriormente. Em 2002, a educação ambiental sendo colocada no processo de licenciamento ambiental, para também trazer uma dimensão participativa para esse processo de implementação de algum empreendimento. Em 2005, tivemos a criação do Moleque Mateiro. Em 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que fala inúmeras vezes em educação ambiental. Em 2012, tivemos a Rio+20, com a publicação dos 17 ODS. Em 2015, a publicação da Agenda 2030. E em 2020, um ponto que é bem interessante. Tivemos Fórum Econômico Mundial. Nesse fórum tivemos algumas publicações, algumas coisas interessantes que saíram deles e chama atenção para um, que é o BlackRock, que é um fundo de investimentos que falou que somente investiria em empresas que trabalhassem questões sociais, questões de governança, questões de sustentabilidade dentro das suas empresas. Então, empresas de capital aberto somente receberiam investimento se fossem empresas que estivessem preocupadas com o meio ambiente. Então, foi a primeira vez que eu vi algo de concreto sendo feito nesse sentido de que né, rege a sociedade. O dinheiro só vai para onde temos investimentos e preocupações ambientais. Então, acredito que em 2020 tivemos um fator muito importante. Que eu penso o seguinte: se as agências de publicidade fazem a gente querer comprar coisas que a gente não precisa, por que elas não podem fazer a gente querer se preocupar com o meio ambiente, que é o que realmente importa, né? Então, em 2020, a gente teve esse fato bem importante. Tivemos o Green Deal europeu também, que eles acordaram uma série de medidas para serem feitas até 2030 dentro da Europa, todas ligadas a questões ambientais, sociais, né, climáticas. Então, esse foi um pouco do panorama da educação ambiental, como que ela se desenhou no mundo, como que ela foi trabalhada. Essa educação ambiental ela é filha do movimento ambientalista, bem importante a gente falar isso. Ela surge desse movimento que veio num movimento ligado à contracultura, ao movimento dos hippies, e que foi se desenvolvendo, trazendo lutas sociais para dentro da sua bandeira. E hoje é uma educação ambiental, né, que a gente vai destrinchar ela aqui, no que é, por que ela teve que ser chamada de ambiental e que educação ambiental é essa? Que só existe uma educação ambiental? Então, vamos responder algumas dessas perguntas. A educação ambiental é uma prática educativa ambientalmente orientada. Um projeto educativo que pretende transformar a sociedade. E ela precisou ser adjetivada enquanto educação, por que não só educação? Por que ela teve que ser chamada de ambiental, educação ambiental? Esse adjetivo, porque a gente percebeu, né, quando eu digo a gente, o campo dos educadores que trabalham mais especificamente com a educação ambiental, porque vimos que a educação que é trabalhada, que foi trabalhada nas escolas, que é a educação que eu tive na escola, uma educação que estava muito longe de ser ambiental. Então a gente precisou adjetivá-la para que
ela possa ser orientada a forma que ela deve ser trabalhada. A educação tradicional tem sido não sustentável, igual os sistemas sociais. Ela replica o sistema social, ela conserva aquele sistema que causa o desequilíbrio ambiental, os impactos ambientais e a destruição da natureza. E que para a gente permitir que exista uma transição de sociedade, que é o que a gente quer, né? A educação ambiental é um projeto educativo que pretende transformar a sociedade. Então, a educação tradicional não está dando conta disso, a gente precisa transformar os sistemas sociais, a sociedade. Para permitir essa transição, ela precisa ser reformulada. Por isso, educação ambiental. E não existe só uma educação ambiental, existem várias educações, ou várias linhas, né, identidades de educação ambiental. A ecopedagogia, alfabetização ecológica, educação ambiental para a sustentabilidade, educação ambiental crítica, a educação para a gestão ambiental e também a pedagogia mateira, que é a educação que a gente desenvolveu aqui dentro do Instituto Moleque Mateiro. E a gente parte de uma perspectiva que é um processo, o fazer, a prática da educação socioambiental. É um processo porque a gente precisa chegar com alguma informação, checar essa informação, pegar essa informação. Por exemplo, qual a importância da floresta para a sociedade? Com essa informação, fazendo essa informação, a gente consegue uma sensibilização ou uma conscientização, né, daquele indivíduo, daquele ser que a gente levou essa informação. E a gente, com isso, pretende chegar à transformação. Porém, tem dois fatores que influenciam muito nesse processo. Um é a complexidade. Então, quanto mais complexo, quanto mais tempo eu tiver para pegar essa informação e deixá-la de uma coisa, transformá-la de uma informação simples, uma informação complexa, quanto mais tempo eu tiver para levar essa informação, maior a probabilidade de eu conseguir com que essa informação transforme, vire uma transformação. Eu trago como exemplo bem simples o copo descartável. Quanto tempo dura um copo descartável? No momento que a gente vai lá na hora da sede, está no banco, está em algum lugar, precisa pegar um copo descartável, toma a água, do tempo que a gente tira ele de onde ele estava, né? Até o momento que a gente enche a água e bebe, ele dura 13 segundos em média. E ele vai ser descartado. 13 segundos. Se a gente for pensar em todo o tempo que ele levou para ser produzido e todo o tempo que ele ainda vai ficar no planeta, na forma de plástico inteiro, microplástico, enfim. Ainda vai dar muito trabalho para a gente. Para 13 segundos para a gente beber um gole de água. Sabendo dessa informação, a gente pode levar, de repente, sensibilizar, conscientizar alguém. Mas só com tempo, com complexidade, explicando, conversando, aquela pessoa pode se transformar ao ponto de chegar e recusar uma água porque ela só tem uma forma de pegar essa água. Ou a pessoa começar a levar sua caneca ou seu copo desses de metal, que hoje muitas pessoas têm, para os eventos, para a gente deixar de gastar um copo que não seria necessário. Mas isso depende de tempo e de complexidade. E esse processo, né, ele mostra para a gente também um paradoxo que existe dentro da educação ambiental. Porque a gente viu agora há pouco na linha do tempo, e desde 1960, na década de 60, já se fala em preservação, na importância de preservar as florestas, de preservar o planeta, os recursos naturais. Porém, cada vez mais a gente tem a degradação do planeta. Existe um estudo, né, que ele fala dos limites planetários. E numa analogia seria a gente pensar no nosso salário e o quanto a gente gasta por mês. E e a gente vai fazer essa analogia do salário, que
se a gente recebe o salário no dia 1º, todo dia 10, dia 15, o salário já acabou. É o que a gente está fazendo com o planeta. Só que cada vez mais esse dia chega antes. Então, é como se a gente tivesse gastado todo o nosso salário e a gente entra no cheque especial. É isso que está acontecendo com o planeta. Todo ano, a gente atinge o limite do planeta cada vez mais cedo. E é normalmente ali pelo meio do ano, em junho, perto do dia do meio ambiente até. E aí fica a pergunta. A gente cada vez mais fala em preservação do ambiente, preservação ambiental, mas cada vez mais a gente está degradando o planeta. Será que a RI+20 e a RI+40 vão ter teve, né? Essa degradação grande na RI+20 e a gente vai, no período, né, pensando em linha do tempo, para que essa linha vai continuar crescimento econômico subindo e destruição ambiental também subindo ao invés de descer? Cada vez mais se fala em meio ambiente, mas a destruição da natureza não diminui. Não diminui. E isso mostra para a gente o reflexo de um paradoxo, que a gente gosta de chamar de paradoxo da sustentabilidade. Eu provoco muitas pessoas falando que a gente não tem como ser sustentável morando numa cidade grande, média. Muito difícil, muito difícil. Para ir para o trabalho, a gente usa transporte à base de combustível fóssil. Para se alimentar, a gente consome alimento com defensivos agrícolas, com agrotóxicos. A gente usa embalagem de plástico no nosso dia a dia, mais do que a gente precisava. É muito difícil ser sustentável morando na cidade. A gente tenta ser menos insustentável. Talvez uma população indígena, quilombola, ribeirinha, consiga ser sustentável, mas a sociedade moderna, pessoas que moram em cidades, é muito difícil de ser sustentável. Esse paradoxo, ele passa por alguns aspectos que eu trouxe aqui listados nessas cinco frases. Produção e consumo acelerados. O sistema que a gente vive, ele depende que o consumo aconteça e a produção não pare. E isso é insustentável. Os recursos naturais são finitos. O país tem que crescer todo ano, a economia tem que acelerar, mas a economia é pautada em recurso natural. O recurso natural é finito, isso não vai dar certo. Essa conta não vai fechar. O sistema produz uma obsolescência, que ela é programada, planejada e percebida. Só a gente pensar que há 3 anos atrás, o plug que carrega o nosso celular era diferente. E há 15 anos atrás, o celular durava muito mais. 3, 4, 5 anos. Hoje, todo ano, ou a cada 2 anos, a gente tem que trocar, porque o programa que a gente usava para conversar não funciona mais na versão do meu celular que tem 5 anos atrás. Eu tenho que trocar, senão eu não consigo falar com as pessoas. E tem a percebida também, que é a indústria da moda. É a camisa mais larga, a camisa mais curta, é o cabelo raspado, é o cabelo comprido. Isso tudo vai mudando, isso é a indústria da moda também, que tem a ver. E não tem muita importância? Tem sim. Porque a indústria têxtil, por exemplo, é uma das maiores poluidoras do mundo. Sistema econômico saudável não existe. A gente tem cada vez mais pessoas no planeta e cada vez mais um consumo acelerado. E as matérias-primas estão acabando. As tecnologias não são para deixar as pessoas vivendo melhor. Elas são para fazer as pessoas comprarem mais. São para fazer a gente interagir mais com máquinas e menos com pessoas. Então, isso tudo se configura como um grande paradoxo. Que a gente aqui chamou de paradoxo da sustentabilidade. Né? Cenários terríveis, mas somos educadores. Temos uma missão. E a gente pode transformar tudo isso de informação ruim em projetos, em trabalhos. São desafios que a gente tem na hora de colocar um projeto ambiental na prática, especialmente no ambiente escolar, que a gente já tem que cumprir dias letivos, horários, uma série de desafios que os educadores têm.
dentro do ambiente escolar. E uma forma de a gente conseguir implementar essas práticas de educação é através da metodologia de projetos, né? Que a gente gosta muito de usar. E um projeto pode ser uma ação de um dia, uma ação de um ano, uma ação de 5 anos. Ele tem um esforço pontual temporário, um começo, meio e fim. A gente tem que saber quais recursos a gente vai precisar, financeiros, humanos, e a gente tem que botar qual é o objetivo que a gente quer com aquele projeto. Eu vou construir uma horta na escola, para quê? Quanto tempo ela vai durar? Quem vai cuidar dela nas férias? Será que eu vou plantar alecrim, batata doce ou alface? Que solo é esse que eu estou plantando? Então, tudo isso a gente tem que pensar na hora de desenvolver alguma atividade de educação ambiental também. Tudo começa com um sonho de realizar, de produzir, de mudar ou de transformar. Mas o sonho de quem? O meu sonho? Do professor, do educador? Ou o sonho do educando? Ou o sonho de todos juntos? Então, entender e ouvir as pessoas que vão participar desse processo também é bem importante. E aí eu trouxe mais um vídeo, que é de um educador que eu gosto muito, que é o Tião Rocha. Ele tem um projeto de educação. Bom, deixa ele falar. Meu nome é Tião Rocha, o apelido é Sebastião, ninguém me chama pelo apelido, tá? E sou idealizador, né, e presidente do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, CPCD. É uma ONG que trabalha com educação popular e com desenvolvimento comunitário a partir da cultura. Em determinado momento da minha vida, eu era professor na Universidade Federal em Ouro Preto, eu tive uma coisa, os americanos chamam de insight, lá em Minas a gente chama de clarão mesmo. E eu cheguei na universidade no dia seguinte e falei, chega, a partir de hoje eu não quero ser mais professor. Os meus colegas falaram, o que aconteceu? Eu falei, a partir de hoje eu quero ser educador. Então eu saí com a cabeça cheia de ideias, cheia de perguntas, com desejo de aprendizagem. Eu sou apaixonado pela obra do Guimarães Rosa. E eu descobri uma carta do Guimarães, onde ele dizia o seguinte, Curvelo é a cidade capital da minha literatura. Eu falei, é para lá que eu quero começar. Aí eu percebia que na região, naquela oportunidade, não havia escolas suficientes para os meninos, né? E quando havia escolas, os meninos não ficavam na escola. E aquilo começou a me angustiar, né? Como é que a gente faz? Que futuro essas crianças têm? E um dia eu estava num programa da rádio da cidade e eu levantei a seguinte questão. Será que é possível a gente fazer educação sem escola? Ou será que é possível a gente fazer boa educação, por exemplo, debaixo de um pé de manga? E aí eu marquei um encontro, um dia, né? E no tal dia, apareceram 26 pessoas. Nós nos sentamos numa roda e começamos a falar, né? E eu percebia que nenhum de nós, daquele grupo, falava de uma escola que gostaria de ter. A gente não falava do futuro, a gente falava do passado. A gente falava de uma escola que gostaria de não ter tido. A experiência nossa com Sementinha foi um processo de desconstrução. Todo dia tinha uma encrenca. Trabalhávamos 2 pessoas na comunidade, fomos para a comunidade, falamos com as pessoas que nós íamos montar uma escola debaixo das árvores. E aí as pessoas chegavam, né? Os meninos chegavam e falavam assim, mas o que é isso? Isso é uma escola? Mas não tem carteira? E aí os pais falavam assim, mas vocês não pediram nem a lista. Eu falei, que lista? Não, toda escola pede uma lista. A lista de material, né? Eu falei, não tem lista de material. Lápis e caderno vão chegar na hora que for necessário. Então a gente foi percebendo que foi uma mudança da percepção das pessoas quanto ao processo de aprendizado. Aprendemos que é possível sim fazer boa educação debaixo de um pé de manga. E aprendemos também que educação é alguma coisa que só acontece no plural. Porque para que haja um processo educativo são necessários no mínimo 2 pessoas, o eu e o outro. E educação não é o que eu tenho, o que o outro tem, mas é aquilo que eles trocam. E eles trocam o que tem pelo que não tem. Quem troca 6 por meia dúzia está perdendo tempo. E aprendemos uma coisa mais significativa, que os bons educadores podem ser formados nos lugares onde elas vivem. Educação é um fim, escola é um meio.
Nós temos que cuidar do fim. Os meios são tantos quantos forem os possíveis para que a gente possa produzir aprendizagem. Pronto. Descobrimos nosso caminho e nunca mais saímos dessa reta. Né? Formular perguntas e desafios que nos levassem a cada vez aprender mais. Muito legal o Tião Rocha, né? Essa fala dele é encantadora. Eu sou muito fã dele e ele traz muitas coisas importantes e inspiradoras. Eu gosto muito especialmente esse conceito que ele traz. Quem troca seis por meia dúzia está perdendo tempo, né? E a gente pode fazer educação fora da sala de aula, a gente deve fazer educação fora da sala de aula, educação ambiental precisa disso, a gente tem a oportunidade de apresentar e utilizar outras ferramentas para os estudantes, né? Então, a gente tem essa grande missão também, fazer a educação fora de sala de aula. E isso tudo passa também pelo projeto, né? Lembrando que o projeto não precisa ser um mega projeto, pode ser um projeto pequeno, uma atividade na horta, uma atividade pelo torno da escola, conhecer as árvores que temos no nosso quintal, saber que aves são aquelas que vêm visitar a gente, saber a história da floresta da nossa cidade, entender que remédio ou que chá é bom para quando a gente está doente, por que a nossa avó usava aquela plantinha que nascia no quintal dela para fazer um chá. São elementos inspiradores para os projetos de educação ambiental. Isso tudo, obviamente, tem que ser pensado. Qual o público? Qual o segmento escolar que eu vou fazer isso? É a educação infantil? É o médio, é o fundamental 2? Um tema gerador. Pode ser trazido pelas crianças, pode ser trazido por um outro colega professor, pode ser trazido pelas famílias. A gente precisa ouvir, saber, para a gente perguntar, né? O quê? Quais recursos eu vou precisar e como otimizar esses recursos? Eu acho que essa é uma questão bem importante, que tem a ver com possíveis parcerias. E com isso a gente consegue reduzir os recursos que a gente sabe, né, são limitados na escola. Disponibilidade de infraestrutura. E aqui eu falo, a gente vai querer despoluir um rio, a gente talvez não vai conseguir, porque a gente não tem ferramenta para isso, né? Mas então vamos pensar em formas, de repente, de amenizar o que é jogado dentro do rio. Um cronograma. Quando é que eu vou começar? Quando é que eu vou começar a planejar? Como é que eu vou fazer meu projeto? Quando é que ele vai acabar? Quanto tempo vai durar? Será que ele deu certo? O que eu vou fazer para avaliar se ele deu certo ou não? Vou perguntar para as pessoas. O objetivo era despoluir, era limpar uma praça, eu consegui? Será que todo mundo ficou satisfeito? E quais são os resultados que eu espero quando eu escrevo, elaboro e penso num projeto? Isso são estratégias e ferramentas para a gente pensar em como a gente pode desenvolver uma atividade de educação ambiental para dentro da nossa escola, para dentro do nosso espaço, né, educativo. E aqui a gente tem isso colocado na forma da praxis de educação ambiental, que é a informação, o que a gente quer fazer, por que a gente quer fazer, como a gente vai sensibilizar essas pessoas, como eu posso fazer para reduzir os custos, quem eu posso trazer de aliado para esse nosso projeto, a cooperação, como é que eu vou chamar as pessoas para trabalharem, para estarem presentes no momento do projeto, a articulação, com quem que eu vou falar, quando eu vou colocar isso tudo em prática na ação, e o que eu quero ou queria transformar. Conseguir? Não sei, preciso pegar a informação. E a roda não para da praxis. A praxis é isso, né? Teoria e prática, tudo ao mesmo tempo e agora, assim como a natureza. Qualquer semelhança com os processos naturais não é mera coincidência. E a gente tem que ter noção disso. Nem sempre que a gente quer uma coisa, a gente vai conseguir de primeira.
E nem é só porque a gente não conseguiu que a gente vai falhar. Então a gente falha, até a gente acertar. Esse é o grande segredo dos projetos em educação ambiental, é o grande segredo um dos grandes segredos, né? Acho que dos processos educativos mesmo. Bom, pessoal, eu gostaria de ficar aqui conversando mais um bom tempo com vocês, porém, deixo aqui meus contatos, meu telefone, meu e-mail, o contato do Moleque Mateiro, nosso site, nosso Instagram. Estamos presentes nas redes sempre, tá bom? E caso queiram saber que árvores eram aquelas que eu apresentei, tenham interesse em mais algum desses materiais, linhas de educação ambiental que eu falei, queiram saber mais sobre projetos, entrem em contato. Não deixem de falar comigo sobre qualquer uma dessas temáticas ou outras, tá bom? É isso, muito obrigado a todos e todas. Até logo.